tema da nossa palestra aqui, então, ele vai ser rompendo os limites da comunicação, né, e a gente vai falar um pouquinho, né, do porquê. Então, a gente trouxe aqui algumas provocações de limitação e incapacidade, né, versus incapacidade, tá? Tá, Inês, o que tu quer dizer com isso, né, sobre limitação e incapacidade? Limitação, né, um breve conceito é de servir de limite para alguém, né, ou para alguma coisa, e incapacidade, né, a falta de capacidade e inaptidão, tá? Muitas vezes a gente vem trazendo um contexto aqui de inclusão de pessoas, tá? A gente considera que todos nós somos limitados, né, mas é muito mais fácil eu olhar para um deficiente, seja ele que tem alguma deficiência física, né, intelectual, e dizer, pô, aquela pessoa ali, ela tem uma limitação. E será que nós, né, considerados seres normais até então, a gente não tem uma limitação, né? A limitação nossa, ela começa desde o momento que eu encontro um cego e um cego surdo e não consegui me comunicar com ele, tá? Então, será que eu, que não sou a pessoa que estou me limitando, né? Ou quando eu encontro um surdo, né? Eu sei me comunicar, se eu não souber, a pessoa limitada sou eu, né? Então, a gente quer falar um pouquinho mais nesse contexto, que muitas vezes a gente associa a limitação, né, ao que a gente está vendo aos olhos. Então, é muito fácil eu falar que a outra pessoa lá, aquele surdo ou aquele cego, ele é limitado, porque a deficiência dele é aparente, tá? Mas, e a gente já parou para se perceber em si, né, as nossas limitações e o quanto a gente é limitado em algumas coisas. Então, a gente trouxe um pouquinho desse contexto, né, e falando de estatística no Brasil, hoje a gente tem aí, focando mais no surdo, 10 milhões de pessoas que são surdas, né? E, claro, a gente tem as demais deficiências que são motora, cego, deficiência mental, né? Então, 45 milhões no total no Brasil tem algum tipo de deficiência, tá? Esse é o censo do IBGE, não é nada do tipo, eu tirei da minha cartola e era isso, né? E aqui a gente trouxe alguns mitos sobre a pessoa que é surda, tá? Então, o fato da pessoa ser surda, né, não quer dizer que ela é muda. Muitas vezes aquele surdo mudo. Não, ele é surdo. O mudo é aquela pessoa que realmente ela não tem cordas vocais. Aí sim, ela é muda, como a gente diz, tá? Outro ponto que a gente tem sobre os surdos todo surdo ele faz aquela leitura labial, ele consegue acompanhar o que eu estou falando. Não, nem todo surdo ele consegue fazer isso, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente o porquê, né? É essencial aqui de que a pessoa que possa fazer a leitura labial, ela realmente, ela precisa ter, além de ter aprendido Libras, né? Ela tem que ter aprendido, ter ido no ensino regular e o português, então ela só vai conseguir fazer leitura labial, né, a partir disso, a partir de, tipo, eu frequentei o ensino regular, eu sei o português, eu consigo fazer a leitura. E o outro ponto aqui, todo surdo é alfabetizado? Infelizmente não, vem muito em questão da família, do tipo, eu posso ensinar o meu filho aqui a se comunicar com gestos que a própria família cria, e muitas vezes, né, não incluir os filhos surdos em escola regular, tá? Então, nem todo surdo, ele é alfabetizado, tá? Nessa segunda imagem que a gente tem, até uma das coisas bem importantes, que o surdo, ele teve um impacto bem significativo na pandemia, né, tanto que essa máscara, se vocês forem ver, ela é especial, porque o surdo, ele é muito de expressão facial, então não basta só fazer gestos, ele precisa muito ver a expressão, ela tem que estar acompanhada das mãos, dos gestos, então, mediante a isso, foi criado algumas máscaras especiais,
onde o surdo, né, fica visível essa parte ali, a região da boca, para que possa ser vista, tá? Então, aí foi mais uma das barreiras. Mas é só máscara, mas pensa um surdo usando máscara e realmente não conseguindo se expressar nem o Libras daqui um pouco em função dessa barreira do uso da máscara, tá? E no próximo a gente está falando aqui de alfabetização. Marca, pode seguir aí um pouquinho sobre os números. Certo, então complementando o que a Inês falou, nem todo surdo frequenta o ensino tradicional, muitas vezes ele é educado em casa. Então, só 7% chega ao ensino superior, 15% ao ensino médio, o fundamental é a grande maioria, 46%, e sem grau nenhum de instrução é 32%. Essa fonte também é do IBGE. Essa alfabetização precária muitas vezes impacta principalmente no mercado de trabalho, tendo 37% de pessoas surdas são autônomas hoje em dia e 43% trabalham em organizações privadas. Então, a gente queria trazer a reflexão de que não adianta ter vagas de trabalho, porque muitas vezes o grau de instrução da pessoa não é compatível com as vagas. Então, como a Inês falou, pessoas surdas geralmente se comunicam por Libras. Libras é a segunda língua do nosso país. Ela foi reconhecida em 2015 por um projeto de lei. E Libras é a língua brasileira de sinais. É bem importante falar, né? Libras é do Brasil, isso não quer dizer que se estenda em Portugal e nos demais países, cada um tem a sua comunicação, tá? Então, Libras é, como está descrito ali, é língua brasileira de sinais, tá? Aqui tem algumas expressões faciais, né? A gente vê muito em campanha política. Essa em específica, ela é a intérprete do nosso presidente Bolsonaro, né, e o quanto é importante com que ela faça essas expressões, tá? Então, o que nem eu falei, não basta só o gesto com as mãos, mas sim as expressões faciais. Então, por isso que eu falei, uma das barreiras foi a máscara. Imagina ela com máscara ali, fazendo essa expressão facial, né? Então, a expressão, ela tem que ser sempre acompanhada com um gesto, tá? Porque muitas vezes, se eu realizar só o gesto, talvez ele possa ter outro significado, tá? Então, é muito importante com que o intérprete, o surdo, tenha essa expressão, né? No segundo, na segunda imagem, até é uma imagem recente que foi, ela estava falando da questão de falta de ar, né, da questão do Covid, tá? Então, ele é sempre acompanhado dessa forma, as expressões faciais, né, junto com os gestos, os sinais, tá? E aqui, a gente fala um pouquinho do batismo de sinal, tá? Então, o surdo, ele dá muito o batismo do sinal, né, então, eu, particularmente, tenho um batismo, e aqui a gente trouxe até algumas sátiras de que, como é que a pessoa recebe esse batismo? Será que é lá quando eu sou batizada enquanto nenê, né, ou será que é na vida adulta, como pastor, enfim, mas não, quem dá o batismo do sinal é o surdo, tá? Então, se eu tenho algum contato próximo com algum surdo, que eu tenha estabelecido alguma relação, ao invés dele ficar me chamando pelo nome, pelo alfabeto, ele pode me dar um sinal, que pode ser através da característica física, de alguma mania da pessoa e do próprio apelido. Então, quando eu encontro o surdo, né, claro, eu vou falar o meu nome, mas ele vai perguntar, e o teu sinal? O meu, particularmente, Inês, o meu sinal é assim, né, porque eu usava uma franja para trás com um prendedor, então o meu sinal, ele veio muito do uso da minha franja, tá? Foi baseado nisso. Então, só o surdo, ele pode fazer isso, um ouvinte, eu não posso dizer, Lucas, o teu sinal é esse, não,
tem que ser um surdo. O surdo, ele se baseia, então, pela característica, pela mania e pelo apelido. Maca, tu quer falar o teu sinal aí de como é? Pode ser, então, o meu sinal é o indicador passando no nariz, porque é uma característica física, porque meu nariz é gigantesco e eu sou toda vermelhinha no rosto, então, assim, é um nariz vermelhinho. Beleza. E esse, então, é o batismo de sinal, tá? Seguindo a questão de saudações iniciais, Maca. Aqui, ao ver o surdo, então, como é que eu posso estar me apresentando, tá? Então, eu vou fazer aqui, espero que dê certo, tá? Oi, o meu nome, né? Então, é Inês, e o meu sinal é esse que eu apresentei para vocês, tá? E prazer em conhecer vocês, tá? Então, ao ver um surdo, a gente pode se comunicar dessa forma, né? Então, aí, algo bem inicial é o oi, né? Ele normalmente, o surdo, ao encontrar, ele tem muito essa flexibilidade de poder entender o que o ouvinte está falando. Então, o meu nome, eu vou dizer pelo alfabeto, né? Uma das coisas bem interessantes é que o alfabeto do surdo, se a gente for olhar um videozinho, até quando a gente estava construindo esse material, eu apresentei para a Maca um vídeo da Xuxa. A Xuxa, ela faz todo o alfabeto dela em Libras, né? Aquele A de amor, B de baixinho. Então, é uma forma com que as pessoas acabam aprendendo um pouquinho do manual do alfabeto em Libras, quero dizer, tá? Então, ao se comunicar, a gente pode estar usando esses sinais aqui que são talvez simples para mim, mas para quem não conhece, já é uma limitação, como a gente dizia, uma barreira, né? Seguindo aqui, a gente fala um pouco de dicas de relacionamento quando a gente vê uma pessoa surda, né? O primeiro ponto aqui é a gente poder falar pausadamente, né? Manter o contato visual. Tem algumas particularidades que é bem do surdo, de que se a gente não mantém o contato visual com eles, eles têm o perfil bem desconfiado. Então, daqui um pouco eles vão ter um sentimento que não é. Então, a ideia é que a gente que possa manter esse contato, não dispersar o olhar quando a gente conhecer alguém, né, que tem essa deficiência, né, que ele também, se eu me dispersar, ele vai entender que a conversa ali acabou. Então, é importante da gente, enquanto estiver conversando, de manter o olhar enquanto está falando. A segunda dica é não gritar, falar com o teu tom normal, a não ser que te peçam para falar mais alto. Tá? É bem importante. Normalmente, as pessoas, quando vê o surdo, ela começa a gritar, tá? A gente entende que é surdo, mas não precisa gritar, porque o surdo, ao perceber isso, ele acha um tanto grosseiro, tá? O que não é a ideia. Para iniciar a conversa com uma pessoa surda, é importante de que a gente toque no braço, no ombro, né? Então, eu quero me comunicar, com certeza, se eu falar, ele não vai escutar, de que a gente possa estar tocando no ombro ou braço da pessoa que é surda, né? E a última dica é que, se você não está conseguindo se comunicar de outras formas, utilizar um papel e uma caneta, ou um papel e um lápis para se comunicar. Sim, como a gente falou, nem todos fazem leitura labial, tem muitos ainda que também não têm o conhecimento de Libras, então, muitas vezes eles se comunicam com o papel e é uma forma da gente poder aí estar conversando, tá? Falando um pouquinho de cases, né, de empresas que adotam e pensam muito na questão de acessibilidade. A gente trouxe duas empresas aqui, né, até para vocês não acharem, pô, elas estão falando bobagem aí, né, mas é um tema que avançou muito, embora ainda tenha alguns preconceitos, enfim, a Natura, ela investe muito na questão de acessibilidade para surdos, né, as duas, na verdade, Magalu,
com a questão de fomentar cursos, né, de ter o próprio Hugo, né, que é um intérprete que as empresas têm utilizado como assistente virtual, então ele acaba auxiliando na comunicação, né. Então, essas empresas aqui são meio que o exemplo, né, de que investem não somente no surdo, mas no tema de inclusão como um todo, tá? Então, a gente trouxe um pouquinho mais, e também da importância aqui, que a gente queria reforçar, de que a pessoa com deficiência, com limitação, não é só aquela que ela é visível para os nossos olhos, né, e sim a gente poder fazer uma reflexão aqui, quando a gente fala em limitação, tá? E no mais era isso, pessoal, da nossa apresentação, e muito obrigada. Se quiserem complementar, fazer alguma pergunta, a gente está bem à disposição.